Olá, meus amores. Xaioná, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Aragon, aqui do canal Aragon Yasca. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vim aqui pessoalmente, ao vivo e a cores, para falar com vocês sobre uma questão que estão nos perguntando muito, sobre que raio que raio podemos nos conectar nessa ascensão planetária para que nos dê mais discernimento, para que nos faça focar mais, no nosso caminho. E eu recebi uma mensagem, do meu mentor, vou passar ela aqui ao final para vocês, tá bom? Dessa mensagem dele, sobre essa questão também planetária, do raio, E queria falar com vocês também só um pouquinho sobre esse maravilhoso, esse magnífico, essa energia magnífica que nós chamamos de raio amarelo, É simplesmente o raio amarelo, meus amores, é uma emanação, é uma frequência, é uma vibração vinda diretamente da fonte, tá? É o que nós chamamos de a tradução da sabedoria divina, Ela te dá mais discernimento, ela vai te dar mais foco, ela vai te dar um impulso para a sua busca, para você buscar mais, para você ler mais, para você questionar. Quem se conecta, com esse raio tem um impulso maior para a busca, tem um impulso maior para entender toda essa engrenagem de que nós estamos falando e muitos outros irmãos espiritualistas por aí também andam falando, Então esse raio, ele nos ajuda bastante, meus amores, e ele é regido, atualmente ele é regido pelo Mestre Lanto, tá? Mas ele também já foi regido por Sananda, o nosso amado Jesus, nós conhecemos como Sananda, também foi regido por Mestre Saint Germain. Muitos daí podem até me questionar aí, tá? Mas antes dessa maravilhosa consciência que veio encarnada em uma de suas vidas como Saint Germain, antes dele se aceitar essa missão nesse outro raio violeta maravilhoso também, ele trabalhava num raio amarelo mais presente, tá, meus amores? Então por isso que o Saint Germain também é muito importante nesse momento, não só pelo raio violeta, mas pelo raio amarelo. Ele vai fazer essa transmutação da sua consciência, ele vai trazer mais a sabedoria espiritual, de que todos nós estamos precisando. Na verdade, trazer essa maturidade espiritual. Essa é a verdade. Então o raio amarelo, ele nos traz isso. Ele nos traz o conhecimento descomplicado. O raio amarelo, ele traz um conhecimento descomplicado. É a tradução, é literalmente, família, vamos pensar assim, é literalmente um tradutor energético da sabedoria divina. Então tudo que a gente não entende, tudo que fica meio confuso, fica com ruído na nossa mente, é bom nós buscarmos essa energia, tá? Essa frequência que traz essa tradução. Então nós nos conectamos a ela, fazemos a nossa conexão, que é uma coisa bem simples, tá, família? Muitos por aí falam tem que fazer uma meditação de 1 hora, meia hora, tem que fazer isso, aquilo. Não, você se conecta com esse raio ou com qualquer outro. Muito fácil. A espiritualidade elevada, ela é muito mais fácil, ela é muito mais sutil, Nós é que complicamos, para ser bem sincero, nós é que complicamos, Quando a gente enche a nossa cabeça, a nossa mente com dogmas, então a gente acha que para se conectar com esse raio magnífico, com essa frequência magnífica da chama amarela, você precisa fazer algo mirabolante para essa consciência, as consciências mestres que estão nesse trabalho, nessa frequência, poderem te escutar. E não.
tá? O que precisa ser feito, o que eu faço, família, perdão, o que eu faço, meus amores, é uma, como é que eu posso falar para vocês? É ter uma, não tô achando a palavra, é ter uma intimidade. Não estão deixando eu achar a palavra aqui. É ter uma intimidade. Quando se cria essa intimidade, você começa a sentir mais a presença. Então você senta, você respira, tá? A respiração é o principal alimento do nosso corpo e da nossa mente. Vamos desacelerar primeiro qualquer contato, por assim dizer, que você queira ter com energias dentro e fora desse planeta. Você precisa desacelerar, né? Você precisa se harmonizar, porque se você não fizer essa harmonia, vai vir ruído. E o ruído que eu falo são frequências baixas. E frequências baixas que eu falo são obsessores. Muitos chamam também de obsessores, que tudo são consciências, tudo são energia. Tá? Não pensa que vai vir um espírito ali. Na verdade, você vai ver, se você puder ver, conseguir ver, você vai ver se realmente a pessoa ali. Mas na verdade é uma energia que está ali, né? Uma consciência energética que está ali, que simplesmente entrou, sentiu que você estava vibrando aquilo, se equalizou e chegou até você, né? Então por isso que é muito importante. Aí o que vai acontecer? Perdão, ele vai se passar por essa consciência iluminada, entende? E você vai aceitar aquilo tranquilamente. Isso é muito perigoso. Então existe todo um início ali de um processo para você fazer esse contato. O primeiro é você desacelerar, é você saber respirar consciente, nesse momento é você despertar. O que nós já falamos em nosso canal é despertar aquele amor consciente, né? Chamar o seu mentor para que entre no seu campo quântico, para que entre no seu campo e lhe dê a proteção necessária, lhe dê a abertura necessária para que possa ser feito esse contato com essas consciências que estão dentro dessa energia amarela dourada e com a própria energia amarela dourada, né? Então existe toda essa desaceleração, respiração, né? Essa intimidade com o seu mentor, porque o seu mentor também vai estar ali presente, entende? O seu mentor, ele vai ser a ponte ali, é uma ponte. É que ele vai simplesmente, ele não vai ligar você, ele vai ajustando aquela frequência sua com o raio, vai ajustando para que ela possa se equalizar e você possa ter esse contato, né? E quando se tem esse contato, quando eu posso saber, Ariane, que eu tive esse contato maravilhoso com essa chama amarela, quando você sente aquele impulso de busca, quando você sente o impulso de perguntar por quê e não aceitar aquilo como a sua verdade, né? Quando você questiona mesmo, você questiona tudo, mas por que isso? Por que aquilo? Não, isso para mim não faz sentido. Entende? Isso aí já é essa frequência, já é essa energia atuando em você. E tudo isso, meus amores, eu falo que é um trabalho espiritual, tá? Trabalho espiritual, trabalhar para a espiritualidade não quer dizer que você tem aqui num centro espírita, tem aí que no terreiro de Umbanda, de Candomblé, enfim. Não. Quando você estuda, quando você se conecta com esse raio, sente a necessidade de buscar e estuda, sendo em livros ou em vídeos, né, quando você faz essa busca, faz esse estudo, você já está trabalhando na espiritualidade. Todo estudo é um trabalho da espiritualidade. Por quê? Porque você, naquele estudo, você vai adquirir um conhecimento, vai adquirir uma sabedoria. E o que você faz com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, quando você está naquela vibração do raio amarelo? Você vai passar para frente. Você vai ensinar, né? Então isso é um trabalho, sim, espiritual. Então tudo que você faz com amor, né, conectado com essas energias, não só o raio amarelo dourado, mas eu estou falando dele porque o assunto é
esse magnífico raio amarelo dourado, quando você entra em contato com ele, você já está exercendo um trabalho espiritual, tá? A gente tem que pensar que tudo é energia, tudo é entrelaçado com o espírito, né? Porque o espírito é a nossa essência verdadeira e não esse corpo biológico. Então, para se entender melhor a sua busca, para se entender melhor porque o seu corpo também, né? Muitos chegam para a gente falando o Ayahuasca, o meu cardíaco está explodindo, eu estou sentindo uma dor aqui, no meu cardíaco todo, perdão novamente, no meu cardíaco todo que está indo para o braço direito, né? Ou está indo para o meu estômago, ou uma dor na batata da perna que eu não consigo pisar, enfim, dores no corpo. Muitas pessoas, muitas consciências maravilhosas chegam para a gente perguntando, tendo essa dúvida. O que é isso? O que está acontecendo comigo? É a ascensão? É o obsessor? Porque quando você sente uma dor, você já gera aquele medo. E quando você gera aquele medo, você já acha que é um obsessor. Você já acha que é uma energia ruim. E na verdade, muitas vezes não, meus amores. A gente tem que parar, nesse momento que a gente está sentindo dor, em vez de deixar vir aquele primeiro pensamento, né, de medo, é alguma coisa, é isso. Não, relaxa, respira. Porque muitas vezes isso são as energias que estão entrando agora no planeta para fazer essa modificação no nosso corpo biológico. O nosso corpo biológico está sendo sutilmente modificado. A nossa consciência está recebendo informações elevadíssimas. Muitos seres que não trabalhavam conosco, eu digo Ayahuasca, estão entrando em contato, então são energias novas. E eu sei que isso não está acontecendo só conosco, com muitas pessoas, com você que está ouvindo aqui. E o que a gente tem que fazer? Alinhar, frequenciar essa energia. Quando a gente sente que é uma energia harmônica, ela é diferente, né? Quando é assim, você está ali trabalhando, se conectando com o raio amarelo e de repente você começa a sentir uma dor no peito, um aperto, você já fica, ai, meu Deus, já pensa que é alguma coisa, pronto. Aí, quando você faz isso, você já corta a sua ligação ou o seu alinhamento harmônico ali. Entende? Você já entra com aquela pressão mental. Pode ser isso, pode ser aquilo, quando não é. Quando é só uma frequência que você não conhece, mas é uma frequência de luz que está ali para se ajustar, para se equalizar a sua frequência, para que você continue, para te auxiliar nessa caminhada. E muitas vezes é a frequência do seu próprio eu superior. E você está ali todo embaralhado, é um obsessor, é isso, é aquilo. Calma, amado. Relaxa. Respira. Né? Não vamos levar as coisas a ferro e fogo, não vamos levar tudo é medo aqui, não, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, vamos parar com esse pode ser isso. Né? Vamos parar com pode ser aquilo. Vamos começar a pensar o que eu posso fazer para entender melhor essa energia. Né? Vamos pensar, calma, relaxa e vamos sentir. Se for uma coisa harmônica, vamos alinhar. Se for uma coisa que está me trazendo tensão, desarmonia, desconforto, então vamos bloquear o nosso campo. Sabe? E para bloquear o nosso campo é uma coisa muito simples, meus amores. É simplesmente você chega, eu vou falar o que eu faço. Cada um faz de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua caminhada, de acordo com a sua experiência. Eu simplesmente, eu falo o que a vovó sempre fala pra gente falar, né? Quem nos segue aqui sabe, que é o credo em cruz, inimigo sem luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus, né? Credo em cruz, inimigo sem luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Né? Eu começo com isso. Isso aí já é certo, né? E o outro eu falo, se essa energia não estiver alinhada frequencialmente com o meu campo, com o meu eu superior, se essa energia não estiver alinhada com a fonte criadora e com a luz do cosmos, que ela se afaste. Pois eu não autorizo que entre no meu campo. Eu chamo o meu mentor,
e faço toda uma proteção. E é essa proteção, meus amores, que vocês têm que fazer para qualquer coisa, não é só para isso não. Aí eu estou sentindo uma cafungada de obsessor, credo em cruz, inimigo sem luz, antes de você me observar, quem me observou foi Jesus. E tira isso do seu campo. Hoje nós temos que ter a consciência que nós que permitimos esses ataques. O obsessor não tem culpa de nada, ele está passando aqui. A gente que abre espaço, eles vêm. Então, se nós formos por essa lógica, se nós não permitirmos que ele entre, se nós não abrirmos esse espaço, ele não vai se aproximar. Se a gente ficar vibrando no amor consciente, ele não vai chegar. Mesmo tendo todas essas tribulações em nossa volta, nós sabemos que o planeta Terra não está passando por um momento fácil. Aliás, eu acho que ele nunca passou, né, família? Mas agora que a gente sabe dessa ascensão, dessa transição planetária que não acontece só em planeta Terra, da ascensão da raça humana, né, que está aqui, infelizmente não são para todos, muitos ainda estão dormindo aí, estão até roncando, então pode explodir do lado dessa pessoa que ela não vai nem perceber. Mas está tudo bem, tudo tem seu tempo, né? Mas para quem está percebendo essa mudança, se equalize com a luz. Não tem segredo, família, não tem segredo. Não tem segredo. Tá? Se equalize com essa luz, se equalize com a chama amarela dourada. Ela vai te abrir esse conhecimento, né? Ela vai abrir um espaço quântico que você possa entender as mensagens que estão chegando para vocês. Tá certo, meus amores? Eu espero ter ajudado bastante vocês. Vou vir aqui mais vezes aqui no presencial, né? E, meus amores, eu quero passar agora, como eu falei, a mensagem do meu mentor, que ele quis que eu falasse para vocês, tá? Então vamos lá, meus amores. Vamos expandir a nossa mente agora, a nossa consciência, o nosso amor consciente. Vamos lá. Vou até descolar aqui, tá? Amados irmãos de jornada, recebam essas palavras com simplicidade, serenidade e bom senso. O tempo que vocês vivem é de ajuste e despertar. Não é um período de medo, é um período de alinhamento. Vocês percebem que os dias parecem mais rápidos, as situações mais intensas, as emoções mais sensíveis. Isso acontece porque as energias de elevação de consciência estão entrando com mais força no campo da Terra. A vibração do planeta está sendo refinada. E o ser humano sente esse movimento por dentro e por fora. É hora de aprender a se alinhar, é hora de se equalizar e é hora de cooperar com a mudança. Não falo de juntar muitas informações que traz libertação. Falo em compreender e viver a verdade com maturidade e amor. Quando nos sintonizamos com a luz amarelo-dourada da sabedoria, a mente fica mais clara e organizada, as emoções encontram um ponto de equilíbrio, nossas escolhas se tornam mais conscientes e a nossa confiança espiritual se fortalece com serenidade. Então respire com calma, pare alguns minutos por dia, sinta a harmonia vibracional ajustando o seu corpo consciencial e também seu corpo biológico. Há uma inteligência amorosa nesse processo. Não bloqueiem essas energias com medo, revolta ou negação constante. A resistência rígida gera tensão interna. E a tensão prolongada se transforma em desconforto mental, emocional e físico. A flexibilidade consciente é a sua proteção. Compreensão é o seu amparo e serenidade e silêncio é a sua força. Simplifiquem a vida interior.
Alimentem pensamentos mais limpos. Busquem o estudo com discernimento e a prática com amor. Ajustem o ritmo, respirem com presença e aceitem o refinamento vibracional. E saibam também, meus filhos, Jesus Cristo não vem salvar como quem resgata incapazes. Ele já se faz presente em auxílio constante, inspirando consciências, sustentando corações e fortalecendo decisões voltadas ao bem. O amparo crístico não é espetáculo como as religiões vos ensinaram. O Cristo não substitui o esforço do Espírito. Ilumina o caminho para que cada um caminhe com mais consciência. A ajuda já está disponível. A sintonia é que precisa ser escolhida. Sempre que decidimos agir, sempre que agimos na verdade, a força crística já está ali operando. Não aguardem resgate, não esperem nenhuma intervenção. A espiritualidade superior, família, trabalha por cooperação, não por dependência. Neste período de energias mais intensas, muitos sentirão cansaço, variações emocionais, alterações de sono e sensibilidade ampliada. Não transformem isso em medo. Transformem em observação consciente. Cuidem do corpo com respeito. Cuidem da mente com disciplina suave. Cuidem das emoções com honestidade amorosa. Água, respiração profunda, silêncio breve ao longo do dia e pensamentos mais organizados ajudam o ajuste vibracional. A luz que entra não é a punição, é uma atualização frequencial. Quanto mais resistência interior, maior o desconforto. Quanto mais aceitação lúcida, mais harmonioso é o ajuste. Não compliquem mais o caminho de vocês. O verdadeiro progresso espiritual é bem simples. É pensar melhor, sentir com mais pureza, agir com mais responsabilidade e sentir com mais amor. Permaneçam firmes e gentis. Estou convosco na vibração do esclarecimento e do equilíbrio. Estou convosco toda vez que o sol da manhã tocar seu rosto e lhe recordar que a vida recomeça em novas oportunidades. Estou convosco quando você pausa antes de reagir e escolhe compreender. Estou convosco quando você respira fundo e decide agir com consciência. Estou convosco quando transforma o impulso em discernimento e a dúvida em aprendizado. O amparo, ele não é distante, ele é constante e sutil. Ele se manifesta na boa ideia que surge no momento certo, na palavra serena que evita um conflito, na intuição que orienta um passo seguro e na vontade sincera de melhorar a si mesmo. Não esperais sinais grandiosos, meus filhos. Valorize os ajustes pequenos e diários. São eles que constroem a ascensão real. Se cair, levante com simplicidade. Se errar, corrija com humildade. E se acertar, agradeça sem orgulho. Permitam que a sabedoria ilumine a sua mente, que o amor conduza suas atitudes e que a firmeza sustente seu propósito. Sigam sem rigidez, mas com direção. Sigam sem medo, mas com responsabilidade. E sigam sem pressa, mas sem desistir. A luz responde a quem se dispõe a viver com verdade.
Permaneçam em paz, em estudo e em serviço. E prossigam lúcidos, amorosos e firmes. Em presença fraterna, deixo aqui meu bem mais precioso, que é o meu coração. Vovô, corre, corre das almas. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente dessa mensagem magnífica, né? A cada vez que o vovô fala, ele me emociona. Tá? Espero que essa frequência tenha chegado até você. Gratidão em luz por vocês terem permanecido conosco até o final desse vídeo. Gratidão arcturiana. Sayonara, meus amores. Amor e alegria. Beijo e até a próxima.